Hoje é o nosso primeiro encontro de uma série de 2, né? E nós vamos estar falando a respeito de a arte de contar histórias. Eu tenho certeza que vai ser um tempo bom, vai ser um tempo onde nós vamos poder aprender, onde nós vamos poder ouvir mais um pouco sobre aquilo que Deus deseja para a nossa vida e para as crianças que nós ensinamos, e não somente para as crianças, mas também para os adultos e para os idosos, aonde você for, você vai poder usar e aí você vai estar bem preparado, porque quando abrir essas portas, quando disser para você assim, olha, pode sair. Eu acho que essa é a coisa que nós mais aguardamos, né? O pode sair. Então calma, ainda não chegou a hora de sair, mas você precisa estar preparada. E o que eu tenho sentido de Deus é isso. Ele me deu de graça e eu quero passar para você também, de graça. Sabe, contar história é algo maravilhoso. É onde você entra dentro da história e você primeiro precisa viajar dentro da história e aí sim você vai poder contar uma história maravilhosa. Mas, desde quando existe isso? Muito bem? A arte de contar, o fato de se contar história, ele é muito antigo. Vem desde os primórdios dos tempos. É um momento onde a família se reunia e podia conversar e podia contar histórias, e nós podemos ver esse tipo de fato sendo relatado na própria Bíblia. Quando, lá no Salmo 78, eu gosto muito desse salmo, eu gosto de ler junto com você, você pode abrir a sua Bíblia aí, nós vamos ver juntos, né? O que diz? Aqui em Salmo 78 diz assim: Povo meu, ouça com atenção a minha lei. Abra os seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Com ilustrações eu contarei fatos históricos do nosso povo, história muito antiga que os nossos pais e avós nos contaram e nós o conhecemos muito bem. Vou contar essas coisas para que vocês possam passar adiante. Você passe adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Que coisa maravilhosa a gente poder ouvir essa recomendação que vem do Senhor. Esse salmo é o salmo de Asaf, que é o salmo da família. Então, esse tempo que a família está tendo, ou agora, né, de poder transmitir conhecimentos, não é simplesmente ligar a televisão e deixar, mas é o tempo da família se reunir e de poder contar uma história, contar sobre os avós, sobre os bisavós, contar sobre a infância e, pelo menos eu, né? Tanta história maravilhosa que aconteceram na nossa infância. E quantas vezes a gente não para ter esse tempo maravilhoso com os filhos ou com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o que a Bíblia nos ensina é: tenha um tempo para transmitir conhecimento. Olha que coisa preciosa, né? Os índios fazem isso já sempre. Desde sempre eles fazem isso. Eles se reúnem, eles sentam ao redor. Os mais velhos contam para os mais novos as tradições, os costumes, e através de ensinos eles vão ensinando como faz as pinturas do rosto, o que significa cada pintura, o que significou para os antepassados. E nós também podemos fazer isso. E normalmente as crianças gostam de ouvir história, muito mesmo. Eu tenho visto agora esses dias como as crianças amam, e fica lá paradinho assim, ouvindo a história. E então, as crianças gostam. E então, nós precisamos, como professores, estar preparados para isso. Lembrando que as crianças de 3, 4 anos, até menos que isso, viu? Eu tenho tido algumas experiências agora nesse tempo com bebês. Antes de 1 ano, eu paro, conto história para eles e eles ficam paradinho prestando atenção. Não pode ser uma história longa, mas é algo curtinho. Mas a gente pode fazer isso. E então, a criança, ela já de 3, 4 anos, é o tempo do fascínio. E então, nós podemos usar textos curtos, né? Histórias bíblicas, ou até mesmo outras histórias educativas, que nós podemos fazer e levando a criança a parar e ouvir. Nossas crianças não sabem ouvir, hein?
Então, se você contar a história com o seu coração, elas vão parar e vão ouvir o que você tem para contar para elas. De 7 a 9 anos é uma idade fantástica. Essa idade de 5 a 6 anos é uma idade realística. Então, elas gostam de história real, falando da casa. Aí é hora de você contar a história dos avós, contar a história sua. Então, isso é bom porque eles vão aprendendo sobre você. E também você pode usar também ainda não histórias muito longas, ainda nessa idade, mas histórias mais curtas, e você pode repeti-las. Cada vez que você contar novamente, você aproveita e acrescenta mais um pouco. E assim elas vão guardando informações e vão poder crescer sendo crianças conhecedoras. Já de 7 a 9 anos, eles gostam de fantasias, né? Eles gostam de personagens que contêm poder. E aí, que história nós vamos contar para essa idade que tem tanta curiosidade de 7 a 9 anos? Nossa, a Bíblia tem tantas histórias maravilhosas que você pode trazer a crianças e fazer ela ser envolvida dentro da história. Então, mas na manhã nós vamos falar sobre essa parte aí de como contar e onde nós vamos usar e que tipo de história. E na Bíblia tem tantos personagens maravilhosos, né? Não é só Davi, viu? Davi, ele não só matou Golias, derrotou Golias, mas Davi teve partes maravilhosas, que ele contava a história, que ele trabalhou, que ele foi vitorioso, que foi humilde. Aí nós temos lá Gideão, uma parte maravilhosa da história de Gideão. Nós temos a história também de Elias, de Eliseu. Então, são histórias que você pode estar trabalhando com essa idade, a idade fantástica, de 10 a 12 anos, é a idade que eles querem um herói, né? E aí você também pode usar esses personagens que foram poderosos, mas eles não foram poderosos na força deles, eles tiveram a força que veio de Deus. E então nós precisamos mostrar, através desses personagens, o poder de Deus agindo na vida desses personagens. E assim nós podemos trabalhar uma boa história. Primeiro passo, qual história você vai contar? Então seleciona a história. E dentro daquilo que você escolheu, o que você vai fazer? Você tem que pesquisar o que estava acontecendo, como era. Não é simplesmente chegar lá, eu gosto de Zaqueu, de Bartimeu. Você vai chegar lá e vai contar a história de Bartimeu. Bartimeu era cego e depois ele voltou a enxergar. Não! Quantas coisas boas a gente pode aproveitar da vida de Bartimeu? Podemos começar agora? Ver isso? Vamos lá. Quem era Bartimeu? Era um cego que ficava sentado na porta da cidade pedindo esmola. Por que ele ficava sentado na porta da cidade? Porque naquela época, a pessoa quando tinha algum tipo de deficiência, o que acontecia? Ele não tinha, como nós temos hoje, tantas pessoas que têm algumas dificuldades, mas elas podem trabalhar, elas se sentem úteis fazendo as coisas. Mas naquela época, não. Bartimeu, ele tinha uma deficiência, ele não podia enxergar, mas ele era colocado na entrada da cidade para que ele pudesse pedir esmolas. Então, todos os dias ele era levado e colocado na entrada da cidade para que ele pedisse esmola. Primeiro passo. Segundo passo, por que Bartimeu estava ali sentado? E quando ele ouviu Jesus falando, ouviu uma movimentação diferente na cidade, qual foi o objetivo dele? Ele não ficou calado. Bartimeu tinha objetivos. E você tem objetivos? Qual é o seu objetivo em contar a história de Bartimeu? Será que é somente informar para a criança que o poder de Deus, o poder de Jesus, é isso? Nós precisamos trazer essa realidade Bartimeu para dentro da vida da nossa criança. E então, como nós vamos fazer isso? Mostrar para elas que Bartimeu, quando ouviu falar que Jesus estava ali, ele logo procurou saber quem era Jesus. E quando ele soube quem era Jesus,
Ele ficou sabendo, Jesus, ele tem poder e ele pode me curar. E a atitude dele? Ele não se deteve, nada deteve. Nada. As pessoas vinham e falavam para ele, você não pode, você não consegue, não atrapalha Jesus, fica quieto, você está atrapalhando. Mas ele tinha força, ele tinha desejo de ser curado. Ele tinha um objetivo. E então você pode trabalhar com a sua criança, que ela também pode ter um objetivo na vida. E qual seria esse objetivo? Então tá, vamos lá. O primeiro objetivo que essa criança pode ter na vida dela é ter uma nova atitude. Porque se Bartimeu fosse curado, ele não precisava mais ficar ali pedindo esmola. Ele poderia sair dali e também ir trabalhar, igual todo mundo. Porque se você lê a história, você vai ver Bartimeu, ele ouvia, ele falava e ele podia andar. E então ele tinha todos os outros movimentos normais. O que estava faltando para ele? A visão. E o objetivo dele foi, eu vou buscar ajuda. Eu sei que Jesus está aqui, eu sei que Jesus pode me ajudar. E então, portanto, eu vou buscar ajuda. Por quê? Bartimeu tinha objetivo. E você, por que você está parado aí assistindo? Qual é o seu objetivo? Pensou? Eu também estou pensando aqui. Qual é o nosso objetivo com relação a essa história? Nós estamos analisando uma história. E aí você pode continuar analisando, porque é isso que faz você chegar para contar uma história e você ter aquele personagem aqui, ó, pronto, vivendo aquelas emoções. Imagina quando Bartimeu ouviu alguém falando para ele assim, Bartimeu, cala a boca, fica quieto. E ele não teve essa de ficar lá assim, ai, e agora? Eu não vou conseguir, estão mandando eu ficar quieto. Ele, na mesma hora, o que ele fez? Ele não parou, ele começou a Bíblia diz que ele começou a chamar por Jesus. E então ele começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz que, mais que as pessoas mandassem ele ficar quieto, ele não se calava. Cada vez ele ia falando mais alto. Significa que eu quero que ele me ouça. Eu quero. Ele tinha um objetivo. Lutar para alcançar o que deseja. Buscar alcançar o que deseja. É isso que nós, como professores, precisamos ter. O desejo de alcançar aquilo que nós desejamos, que é o coração da nossa criança. A transformação da vida dessa criança. Que ela não fique simplesmente indo para a escola dominical ou para o culto infantil ou para a célula, simplesmente para ouvir. Ah, tá bom. Qual foi a história de hoje? Bartimeu. Foi Zaqueu. Ou, como a gente já ouviu tantas vezes, né? Que história que contou hoje? Da Bíblia. Mas qual foi? Sei lá. Não, você precisa trazer vida. Pensa em Bartimeu. Pensando nele. Aí você vai pensar, mas ele não ficava assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, a Bíblia diz que ele ia clamando cada vez mais alto. Imagina essa cena, imagina você lá no meio e o povo mandando, Bartimeu, cala a boca. E ele olhava e falava assim, você vai mandar eu ficar quieto? Não fico, eu vou continuar. E cada vez ele falava mais alto, até que Jesus o ouviu. Olha que coisa maravilhosa. A sua criança precisa ter esse desejo de entender que Jesus pode ouvir quando ela clama. Ele pode responder sim, não, espere e eu tenho algo melhor para você. Sim, Jesus pode fazer isso, mas o que nós precisamos pensar, pronto, selecionou a sua história, já sabe qual você vai contar? Tudo bem, analisou a sua história. Bom, nós recomendamos que você leia o texto que você vai contar, no mínimo 8 vezes.
Ah, imagina, vou ler 8 vezes. Já conheço. Você conhece? Você conhece mesmo a história? Ou você pega o texto e simplesmente passa os olhos e pronto. Eu gosto de pensar assim, ó. Não conte a história do lado de fora dos muros, mas entre para dentro dos muros da cidade. No caso de Bartimeu, ele estava do lado de fora, mas ele entrou. E então você chegou do lado de fora, olhou toda aquela situação de Bartimeu. Quando ele começou a andar, chamando, clamando, perguntando, você vai andando com ele e você fica imaginando. Imagine a sua história. Entre dentro da história e você vai ver como vai ser bom você entrar dentro da história para você poder caminhar junto com o seu personagem e ver o que está acontecendo com ele. O que estava acontecendo dentro do coração de Bartimeu. O objetivo que ele tinha de caminhar, o objetivo que ele tinha de clamar, de gritar, de chamar Jesus, eu quero, eu desejo. E ele não parava. Bartimeu tinha isso de bom dentro dele. Ele era alguém que tinha objetivo em caminhar e ser curado. E então, este é o seu. Agora você vai dar o seu toque na história. E então, vai ler 8 vezes. Como eu vou fazer essas leituras? Comece a fazer perguntas para o texto. E você vai ver o quantas respostas esse texto vai dar. Uma das perguntas que você precisa ter e fazer para você é: o que Deus está querendo me ensinar através desse texto? Pegue um papel, um caderno. Eu costumo dizer assim, olha, pegue um lápis. Sabe por quê? Com o lápis você errou, ou você, não, essa frase não ficou legal, você vai lá e apaga. Mas se você vai com a caneta, não tem como você apagar. E é bom você depois deixar esse caderno para você fazer as suas anotações. Você fala, Isabel, você está atrasada. Sabe, eu posso fazer isso no computador. Não é a mesma coisa. Posso digitar, porque eu digitando não tá legal, eu vou lá, eu apago, eu faço diferença. Nada, faz a lápis. E você vai ver quanto você vai crescer, quanto você vai aprender. Depois que você fez tudo bonitinho, aí você vai lá e digita. Mas por enquanto, comece com lápis e escreva. Use a sua letra. Sabe que a sua letra pode ficar até melhor se você começar a praticar? E então, primeiro passo, o que Deus quer me ensinar através da história de Bartimeu? Vamos pensar o que Deus quer me ensinar? Você vai perguntar, o que eu tenho a ver com Bartimeu? Eu enxergo e muito bem. Será que você enxerga? Você está enxergando a necessidade das crianças? Você enxerga a dificuldade de um idoso? Você enxerga a sua necessidade? Muitas vezes não. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar a nossa necessidade. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar qual é a nossa dificuldade. E às vezes nós nem sabemos qual é o nosso objetivo. Qual é o objetivo de você estar dentro dessa sala onde você está, lá na igreja ou no hospital ou onde você estiver contando história para as crianças? Qual é o seu objetivo em estar ali? É para alegrar as crianças. Mas você está feliz fazendo isso? Você está aprendendo com tudo isso que você está ensinando? Ou você simplesmente está fazendo? Bartimeu, ele não podia enxergar, mas ele tinha um coração que podia ver a longe. E ele sabia qual era o objetivo dele, o porquê Bartimeu estava ali. E ele estava pronto para ouvir, estava pronto para aprender. E você, está pronto para aprender? Qual é o objetivo de Deus na sua vida? Qual é o objetivo de você estar contando história para crianças ou para adulto? Qual é o seu objetivo? Anota o que você sentir, do que Deus quer falar com você. Anota isso. Mas tem mais ainda, não é só isso.
Quem são os personagens dessa história? No caso de Bartimeu, que é o meu amigo, né? Bartimeu, ele tinha ele, que era o personagem principal, tinha os discípulos que estavam junto com Jesus e tinha a multidão. E todos esses três personagens, eles aparecem bem dentro da história. Certo? Bartimeu, por ser o personagem principal, nós temos as falas dele. Os discípulos estavam lá e eles estavam acompanhando Jesus e eles estavam repreendendo Bartimeu para que ele ficasse quieto, certo? E nós temos a multidão, porque a Bíblia diz que a multidão ia acompanhando Jesus passando pela cidade. E então, tudo isso nós precisamos ter anotado, para que a gente possa, na hora de descrever a história, o que está, os acontecimentos, você tenha uma sequência de acontecimentos. E outra coisa, pesquise sobre a cidade. Já pensou? A cidade. Como era a cidade? Isso tudo aconteceu em que tempo? Antes ou depois do ministério de Jesus? Ou durante? Então, são coisas que você precisa saber. E porque normalmente as crianças fazem perguntas. E aí você precisa responder. E então precisamos saber, sim, conhecer a história, trazer aquele personagem ali bem pertinho da gente e a gente poder conhecê-los. Segundo passo que nós precisamos também para estar transmitindo a nossa história. Nós podemos recriar. Nós já contamos essa história tantas vezes, né? E às vezes você fala, ai, de novo vou contar essa história? Calma. Vai contar a história de novo, sim. Mas você vai trazer conteúdo novo. Você vai trazer para dentro da história personagens e também emoções que você muitas vezes nem usa emoção. Você simplesmente vai lá, pega a sua Bíblia e conta, e conta, e conta. E aí, acabou. Pronto, crianças, tchau, até a semana que vem. Não, traz emoção para dentro dessa sua aula. Para isso você precisa ensaiar. Ai, que dificuldade, né? Tem que ensaiar sim, tem que treinar, vai lá em frente ao espelho, conta essa história. Hoje não, né? Antes a gente ia pra frente do espelho, hoje você já é mais moderno. Vai lá, grava. Ficou bom? Posta. Fica bom? Usa. Não ficou? Joga fora. Mas vai lá, grava, para você se ver como que você está contando, para você se ouvir. Por quê? A maneira com que você se expressa, a sua fala, tem que ser claro. A maneira com que você vai estar falando algumas palavras, procura ter... Eu gosto de usar a Bíblia viva, porque a linguagem dela é mais simples e fica mais fácil de a gente também falar com as crianças, e então, ou com as outras pessoas. E então, procure ter uma Bíblia com linguagem mais fácil para você poder também estar contando dessa maneira para que as crianças entendam realmente tudo que você está falando e fique mais claro para que elas possam estudar. Você precisa de uma introdução para você começar essa história. Qual será essa introdução? E então, se você vai começar a história de Bartimeu, de quem nós estamos falando, e você começa, olha, nós vamos ouvir uma história de um homem que voltou a enxergar. Morreu a sua história. Você já contou a sua história toda. E então, como que você pode começar essa história? Você pode começar fazendo várias dinâmicas, usando uma venda e pergunta com aquela criança que vai iniciar lá a dinâmica. Você pode levar uma caixa fechada, né? Com objetos lá dentro, e aí coloca a mão, vai descobrir qual que é o objeto que está lá dentro. Então, são várias coisas que você pode usar para que a criança, para chamar a atenção. Falei que precisa recriar a sua aula? Tá vendo? Você pode contar Bartimeu de novo, tá? Que vai ficar legal, você fazendo assim. Com essa introdução vai ser a maneira com que você vai entrar na sua história e daí você vai continuar.
E a sequência dos fatos. Eles não podem, você começa a história, vai para o final, volta para o começo, vai para o meio. Não. Ela tem que ter começo, meio e fim. E o clímax é a parte mais alta da sua história. E então, qual é o clímax da história? É quando Bartimeu volta a enxergar. Né? Você pode imaginar? E Jesus então diz para ele: vê. E então seus olhos foram abertos. Você pode imaginar como ficou os olhos de Bartimeu? E a primeira pessoa que ele pôde ver quando os olhos dele foram abertos, ele pôde ver Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Pronto, você chegou no ponto mais alto da sua história. E aí você pode... chegou no ponto mais alto, ela vai descer e vai encerrar. E como que nós vamos encerrar? Quando Jesus fala com ele, a tua fé te salvou, te curou, não foi? E então, quando você chegou ali, ó, acabou a história. Não volta lá. Não volta para o começo. Acabou, tá? Quando acaba o sorvete, ainda fica sorvete no pote? Não, acabou. Então, é a mesma coisa com a história. Acabou a história, acabou. Não volta, tá? E então, vai lá. E a preparação do ambiente, você precisa preparar esse ambiente todo, deixar ele todo pronto, todo preparado, para que você possa contar essa história. Pedagogicamente, a nossa mente, ela demora de 3 a 4 dias para ter criatividade quanto a algo que nós lemos. Entendeu bem? Entendeu? Tá bom. Então, vamos lá. Como ela tem de 3 a 4 dias, e então o que acontece? Você lê o texto e ela vai demorar de 3 a 4 dias para ter criatividade de como você vai contar essa história. E então o que você precisa fazer? Leu a história no começo da semana, porque você vai contar ela no final de semana, tá? Então, de 5 a 6 dias antes, leia, medite, pense, ore, busque e você vai ter a resposta. E aí, o que vai acontecer, minha querida? Você vai ter criatividade. Já aconteceu com você? De você terminar de contar a história, chegar na sua casa e você olhar do lado e você ver que você tinha objetos que você poderia ter usado na sua aula? Não foi, né? Eu também já. Sabe o que aconteceu? Você se preparou na última hora. Então, por isso, você precisa estar bem preparado para você poder contar uma boa história. E então, amanhã tem mais. Amanhã você vai conhecer mais um pouquinho do nosso tempo de a arte de contar história. Mas eu quero te dizer uma coisa. Vai lá no canal Isabel Guarnieri e aí você vai ver. Você vai pegar essa aula e pode pegar a outra amanhã também, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.